Conexão 21. Nesse, a gente vai continuar falando sobre a pesquisa de RH do TI Rio, que traz o perfil do profissional de tecnologia no nosso estado, seja na empresa de TI, seja em empresas com equipe de TI, na capital e no interior. Tenho certeza que você vai curtir. Só complementar aqui uma coisa que o Eduardo falou que eu acho super interessante, que às vezes esse fit interno que você tem com a cultura, mas é sempre interessante a gente ver também que a própria cultura, se você considerar a cultura organizacional de uma empresa, eu gosto muito dessa definição, é uma definição muito curta, que ela bota como o somatório de todos os comportamentos que você tem dentro da empresa é a cultura organizacional. Isso é um alvo móvel, porque às vezes a cultura que você tem dentro da empresa, ela não vai ser o suficiente para você atingir os seus objetivos empresariais. Então você cria uma meta de cultura. Então esse fitting, mesmo esse fitting, ele é também um alvo móvel. Porque você é orgânico, mas você projetou lá uma meta de cultura. Você vai ter que começar a fazer esse fitting desde a contratação. Muitas vezes a pessoa assim, não, vou pegar... Eu já vi empresas assim, eu vou contratar com a cara da empresa atual. Você às vezes tem que contratar com aquilo que você quer que a empresa seja, o que seja a cultura organizacional da empresa depois. Então esse cuidado é um cuidado interessante, né? Porque eu acho que isso tem a ver, mais uma vez eu volto muito para a aprendizagem, né? Para aquilo que as empresas que aprendem a aprender. Sim, Né? Quer dizer, porque é um jogo de estratégias de aprendizado hoje em dia. Quando a gente fala das diferenças, até quando você vê o pessoal mais novo, você vê a geração Z. Né? Às vezes, eu como RH, cuidado, porque às vezes eu vejo pessoas até de RH quase que tendo um etarismo ao contrário. Eu já vejo um empresário que fala assim, eu só contrato gente depois de 30 e poucos anos, porque pô, não quero mimimi aqui. Cara, é um pouco diferente. O que eles estão querendo falar com a gente? O que eles estão querendo passar pra gente? Eu acho que esse é um trabalho de empatia que você tem que fazer. Né? E de você ser humilde o suficiente para perceber que a diferença é importante, né? Exatamente. Essa questão multigeracional... diversidade também, essa questão. Então, eu acho que isso é interessante quando a gente olha também o microlearning, que funciona pra caramba pra geração Z, né? É diferente. Não adianta você pegar um treinamento pra geração Z, você vai sentar aqui 2 horas, não vai rolar. Não vai rolar. Mas é só esse complemento dos alvos móveis que a gente tem. Por isso que eu confio muito na visão de uma educação corporativa, né? Muito constante, muito antenada com aquelas competências que você está querendo desenvolver. Para alcançar o resultado de negócio. Porque essas competências ou esses valores organizacionais, eles são móveis, como você colocou. E aí, se você não tem dentro de casa ou não consegue, ou o tempo para desenvolver vai ser muito grande, muito extenso, eventualmente você tem que trazer de fora mesmo. O objetivo deve ser o negócio, óbvio. Você não pode esquecer do resto que está aqui no in-between, né, no meio da história. E assim, quando a gente fala da cultura, a cultura da empresa é tão importante, que às vezes você percebe uma pessoa que... no lidar com aquela pessoa, você percebe que ela é daquela empresa porque ela está igual àquela outra pessoa. E a gente fala que isso é ruim. Fala, olha, tá igual. Não, gente, a cultura da empresa é ótimo. É isso que é difícil da gente colocar a pessoa dentro desse pacotinho, que ela precisa, de alguma forma, estar integrada, né? E como a liderança é fundamental para isso. Exatamente, eu ia falar exatamente isso. O que ajuda a liderança? A liderança que faz isso. Aliás, pro bem e pro mal, né? Mas tudo bem, vamos entrar nesse método, vamos lá. Beleza, vamos falar de cultura digital e inovação. Quais são os desafios no uso das novas tecnologias? E aí, falta de capacitação entrou como primeiro indicador. Eu achei que ia ser custo, cara. Custo está lá em terceiro. Então, é falta de capacitação, ou seja, as pessoas não estão prontas para abraçar a inovação. A galera não está preparada. Não adianta você pegar e contratar aquele robô que lava prato, passa roupa. Mentira, lógico, se a gente quer. Mas assim, você trazer uma solução que as pessoas não sabem usar. Não adianta nada, vai gastar dinheiro com isso. E, então, é claro, resistência cultural, e aí a gente está falando do que a gente está falando aqui o tempo inteiro, essa questão da cultura, né? Você tem que preparar as pessoas para receber a inovação, mostrar o benefício que elas vão ter, não forçar uma mudança, com qualquer coisa, não é só com a inovação, né? E aí vem custo e questões éticas está em último, até achei que ia ter mais papo aqui pro Theo nesse sentido, mas a gente viu que as pessoas não estão... Esse não é um problema. E aí, vamos lá, queria ouvir um pouquinho de vocês, tentar ser um pouquinho mais rápido, estou adorando o papo. Até aqui, as questões éticas não aparecem muito, eu acho que é uma coisa que a gente tem que olhar até com uma certa estranheza. Porque até vamos falar de inteligência artificial.
mesmo, né? Principalmente nas empresas de tecnologia, é muito sedutor você querer fazer. Eu, por exemplo, lido com produtos educacionais, é muito sedutor você criar uma IA para fazer um produto por IA, um curso por IA, você treinar a própria rede por IA, né? Você faz, quer dizer, e onde é que está a curadoria humana? Né? Porque eu acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter, porque é muito sexy, é muito corte de custo. Acho que é importantíssimo, longe de mim de falar contra ela, não é isso. Eu acho que te traz muita musculatura, mas para mim tem que ter aquela visão. É muita musculatura, a IA vai entregar musculatura, vai entregar uma série de coisas, possibilidades de customização, mas a curadoria humana vai entregar o sentido. Então isso eu acho que é muito forte e a gente não pode perder isso muito de vista, porque isso vai esbarrar em questões éticas também. Eu gosto de usar essa imagem, eu, por exemplo, lido muito com marketing, e hoje é muito comum em algumas empresas de marketing você gerar todas as imagens. Você gera as imagens todas por marketing. O manual que você cria lá com a IA, por marketing, por IA, né? Aí é ótimo. Eu já vi coisas chegando de agente que tu vai olhar e ficar, pô, legal, mas o cara tem que ter 3 orelhas mesmo. Ih, uma orelha a mais aqui no IA. Né? Mas é assim que acontece. Às vezes você tem que dar isso. Então eu sempre traduzo isso. Eu acho que isso vai acabar entrando em questões éticas em algum momento. E isso tem que estar no radar. Mas é porque está ainda embrionário. Então eles estão vencendo algumas batalhas ali na frente, né? Que é ainda da resistência cultural, mas se você já trouxer para o radar isso, é mais fácil. Não é mas porque bom que apareceu um pouquinho. Não, apareceu um pouquinho, mas talvez devesse aparecer até mais. Mas assim, só tentando fazer um jogado de diabo. A gente não está falando só de IA aqui, né? A gente está falando de cultura digital e inovação. Tem outras inovações que podem chegar, sei lá, agroinovação, outras. Mas claro que a questão ética é importante. Como é que você está lidando com essa escala que você consegue usando tecnologia? Com ou sem IA? Você está escalando, tem menos gente ali no processo. Fato, isso faz com que a gente ache tão importante. E se você hoje não tem tecnologia na tua empresa, você está perdendo, com certeza, está gastando dinheiro onde não devia, pelo menos durante alguma etapa do teu processo. Mas que acho que esse é um tema para a gente levantar para um outro evento, inclusive. Vamos falar sobre isso. Isso dá uma outra pauta. Né, Théo? Acho que uma outra pauta. Porque eu não vejo muita gente falando disso dentro desse nosso cenário aqui. É verdade. Está certíssimo. Bem legal. Mas esse tópico de falta de capacitação, acho que sempre foi a tônica quando a gente fala em pessoas, né? E ultimamente o tempo todo, né? Aproveitando que a gente está numa casa acadêmica, eu acho que os empresários tinham que se juntar mais com o meio acadêmico, porque a distância ainda é um gap. Eu não consigo ver a mesma agilidade, porque eu acho que o mercado, inclusive agora, com o IA, com tudo que está acontecendo, a coisa está muito dinâmica. Sim. E a formação ainda está não tão dinâmica da mesma maneira. É muito tradicional ainda. Então eu acho que a gente tem um espaço aí, mas não adianta a gente cobrar da academia. Eu acho que o empresariado da academia tem que unir esforços. Sim. É muito difícil. Porque é uma equação que não fecha. E por quê? Porque é muito difícil a academia correr atrás dessa velocidade meio desenfreada, sem grandes regras. A academia não tem regra. Não, tem que ser, né? Tem que ter protocolo, tem que ter. Mas eu sempre a legislação está por trás ali. Defensor de a gente precisa que essas duas estejam mais próximas. E vai ser benéfico para todo mundo, né? É isso. E a gente fala isso há anos também, né? Quanto tempo que a gente fala que tem. E hoje já a gente vê uma aproximação bem maior, existem movimentos até governamentais nesse sentido, com editais. E são sempre histórias de sucesso. Exatamente, mas ainda para empresas grandes. As empresas pequenas não se beneficiam da mesma forma que eu acho que deveriam. E poderiam, eu acho que é um espaço que eles podem ocupar. Eu acho que tem um espaço de experimentação. Eu acho que a gente tem que criar novos modelos. A própria pesquisa traz um pouco de diversidade em termos de forma, mas aqui, nesse tópico específico, tem 2 pontos que são pontos importantes. Primeiro, a velocidade com que as coisas estão acontecendo nunca teve tão veloz. Então, eu acho que, inclusive, as empresas e a universidade e o ser humano não está tendo tempo de decantar as mudanças. Esse é o primeiro ponto. A gente só está mudando. E o segundo ponto, a resistência tem relação... O ser humano é acomodado. Então, aquela discussão do aprender a aprender é o ethos que eu acho que tem que todo mundo tá como parte do processo formativo, até porque a única certeza que a gente tem é que as mudanças vão acontecer. É desaprender também, né? É desaprender. Eu acho que hoje até a gente precisa aprender a desaprender, porque muitas vezes... E aí isso é um pouco do desapego, um pouco do ego, do abrir mão daquele conhecimento que eu adquiri no passado. E aí, fazendo um gancho até para a próxima dimensão,
eu acho que parte da solução está no potencializar a diversidade. Sim, né? Diversidade geracional, né? A gente nunca teve tantas gerações juntas, eu acho que alguém já comentou isso aqui. A gente nunca teve tanta tecnologia junto. Talvez essa tecnologia, inclusive, seja uma tecnologia de impacto para a área de TI, né? Um impacto que as empresas muitas vezes acham que estão surfando na onda, mas daqui a pouco vai dar uma cambalhota lá na frente e vai ter impacto. Eu tenho amigos empresários que estão muito preocupados, inclusive, com o impacto potencial na redução da demanda que determinadas tecnologias estão trazendo. Então, essa reflexão, e aí tem um quê de ética aí, né, no sentido de limites e condutas e não condutas, enfim, é algo que a gente precisa debater. Eu acho que isso motiva um próximo evento em algum momento. Mas só o gancho, eu acho que é parte da solução está na diversidade. E a gente nunca teve tanta geração ativamente trabalhando, né? Isso. A gente tem pessoal muito mais jovem entrando e pessoal trabalhando até a hora que resolve parar só, né? Porque não está parando, porque está na hora de parar. Perfeito. Mas é isso, vamos lá, próximo tema, muito bom. Vamos falar um pouquinho agora do último tema, olha, prometo, vamos lá. A gente juntou aqui ESG e diversidade, não precisaria estar no mesmo chapéu, mas a gente quis trazer junto, porque a gente começou a mapear de fato agora, e a ideia é que nos próximos anos a gente tenha aí uns estados mais detalhistas e tal, mas o que a gente percebeu, né? Vamos falar da mulherada. Programas de mentoria para mulheres em tecnologia, 60% das práticas mais efetivas. Ou seja, funciona, pessoal. Vamos fazer isso, né? A gente não precisa ficar reinventando a roda. Vamos fazer o que está dando certo. Recrutamento de talentos em grupos subrepresentados, 23%. Então, são as práticas mais efetivas. E as barreiras são falta de política estruturada para a inclusão, 57%. Cara, é muita coisa isso. A gente tem que criar política, não é tão difícil assim. Dentro da empresa não é. No país, ok, mas dentro da empresa a gente consegue. E os viés inconscientes no recrutamento, e aqui entre nós, viés inconscientes de todos nós. Sim. Isso é muito difícil da gente derrubar. Sim. E todo mundo que fala que não tem preconceito nenhum é mentira, porque a gente está numa estrutura que é preconceituosa de sociedade. É muito difícil não ter algum problema. Bom, a gente tem. Então, que a gente tem que tentar identificar e trabalhar esse problema, né? A gente só começa a trabalhar o problema quando a gente percebe. Mas eu achei que foi interessante a gente perceber que a gente tem práticas efetivas, ou seja, as pessoas estão fazendo coisas, as empresas estão trabalhando nesse sentido. E no detalhamento da pesquisa, quando vocês tiverem acesso ao relatório, no final vocês vão ter o QR Code, a gente tem umas versões aqui para vocês também. Tem lá indicadores de papel da mulherada na gestão, que aumentou. Então tem outros números que a gente não vai conseguir falar todos aqui hoje. E a gente pode estar discutindo isso em outros cenários. Então é isso. Alguém quer complementar sobre isso? Não, acho que a gente teve um caráter mais exploratório para entender como que o assunto diversidade estava sendo tratado dentro das empresas nesse ano. A Flávia que contribuiu muito para esse momento, quando a gente discutiu lá atrás, mas a gente queria entender como é que isso estava acontecendo. E você ter um percentual de 57% da falta de políticas é uma oportunidade. Precisa trabalhar nessa questão dos viés inconscientes no processo de pessoas, não só de recrutamento dentro da empresa. Né? Apesar de, quando vocês verem os números, a gente perceber que teve aumento quando a gente olha as camadas intermediárias de presença de mulheres e a questão de a liderança feminina e o quanto está sendo preparado as mulheres em programas de mentoria, é uma preocupação que é bem bacana, a gente precisa olhar isso de forma mais estruturada. Isso aí, muito bom. Bloco quer complementar, vamos lá. Eu quero complementar, não, eu quero provocar, tá? Bom, o que acontece? No mundo da TI, eu diria para vocês que 80%, 85% das empresas são pequenas empresas, micro e pequenas empresas. Então, assim, às vezes a gente está falando de uma realidade aqui que é difícil de você enxergar aquilo numa empresa pequenininha. Uma empresa de 1, de 2, de 3, de 10, que seja. É difícil implementar isso. O RH dessa empresa é o dono da empresa. Sim. O RH o cara que faz a política né? É a vontade dele. Assim, eu não estou querendo ser cruel com isso não, mas o dia a dia atropela esse negócio. E como eu recebi uma provocação aqui agora pelo celular, meu celular até caiu. Que é o cara que está ali, está com um boleto pendurado no pescoço, tendo que pagar e refaturar e não sei. Pô, é muito difícil. Ele não vai ter tempo de pensar na política de diversidade para a empresa. Por outro lado, eu vou dizer um negócio para vocês. Qual é a empresa mais diversa que tem? É a pequena. Por uma única razão, sabe qual é? O cara quer contratar uma criatura que sente ali e resolva.
Se ele é preto, verde, amarelo, azul, não importa. Cara, esse cara vai resolver aqui, eu vou ter que parar de virar à noite. Então, não importa. Se ele é um marciano, se está sentado ali, ele vai resolver. Então, assim, quando a gente olha, faz um recorte das pequenas empresas, e olha, gente, eu sou do TI, eu falo por todas, mas tem um carinho especial pelas menores. O que acontece? Você vê essas coisas estarem já ali. O cara nem percebe que ele faz isso. O dono da empresa, ele não está nem vendo, porque aquilo ali é o dia a dia dele. O foco dele é outro. O foco dele é ele resolver o problema. Tá? Então, se aquilo ali pode ser configurado numa política de diversidade, de inclusão, seja lá o que for, não importa. Ele simplesmente quer resolver. Se é mulher, se é homem que está ali, não importa. Não, eu concordo com isso você. Isso daí é assim... eu estou falando isso porque eu tenho certeza absoluta que quando a gente divulgar esse conteúdo, vai ter um monte de empresa pequena falando assim, pô, isso é legal, cara, mas e na minha realidade? Como é que eu transformo isso no meu dia a dia aqui? Se eu acordo de manhã pensando no boleto que eu vou ter que pagar na hora do almoço. É complicado, e a gente sabe que as empresas são assim. E no interior. E aí, jogando uma pimentinha a mais no interior. Porque a gente falou muito aqui, aí também vou fazer uma outra provocação, a gente falou muito aqui, disse que não, o cara do interior tem condição de trabalhar para a capital. Não! O cara do interior tem que trabalhar para a empresa do interior, porque a empresa do interior tem que ficar lá. E quem está na capital pode ir para lá, porque ele está buscando qualidade de vida. E ele trabalhando... E isso é o mais legal. Então, assim, eu diria que 100 em 100 de cidades que a gente chega, que a gente aproxima, que a gente conversa, o principal problema é o seguinte, cara, a gente faz as pessoas, a gente forma, a cidade tem, a região tem um esforço e um investimento gigante para gerar pessoas e talentos aqui dentro. Mas o que acontece? Essa turma levanta e vai embora. Vai ser mais um no Rio. Boa. E no Rio ele é mais um. Enquanto na região ele é o cara. Então, assim, é essa equação cruel que a gente precisa reequilibrar ela. Né? Então, assim, por isso que eu enxergo muito que uma das ações principais do TI é essa, de levar no interior. E quando eu falo da pesquisa de RH de ir para o interior, é para essas coisas ficarem evidentes. É ficar muito claro essa dor que os caras têm. Né? Porque, assim, numa boa, gente, para mim é tranquilaço. Pô, tô aqui no TI Rio, longe dessa confusão toda, tal. Tô vendo o número, tô vendo não sei o quê. Pô, mas o carinha lá tá sentindo isso aqui na carne. O cara que tá assistindo a gente, ele tá assistindo, garanto, com um YouTubezinho aqui ligado, mas respondendo um monte de e-mail, um monte de cliente, um monte de zap ao mesmo tempo. Ou não, ou eu tô errado. Não, se eu estiver errado, eu falo assim, pô, legal, cala minha boca e... Não, acho que tem toda a razão. Eu sou empresária de uma empresa pequena e é uma relação, mas existem alguns detalhes importantes. A gente precisa ter política pública para que a pessoa prefira contratar uma mulher competente do que um homem incompetente. Porque, eventualmente, ela vai tirar a licença maternidade. Mas como é que fica isso na balança? Esse é um retrato. Que não tem a ver com a cor, que também é outra questão, que eu não vivo isso, nem tenho lugar de voz, mas que existe também. Aí, quando a gente está falando de vieses, porque a gente precisa ter clareza nisso. Porque será que eu prefiro contratar uma mulher para minha empresa que, eventualmente, vai ficar 9 meses fora? Não tenho certeza. Será que eu consigo bancar isso? Não tenho certeza. De quem é a responsabilidade disso? Vamos entrar depois para o debate e a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso. E a mesma coisa pessoas com deficiência. A pessoa com deficiência, quando você contrata, ela tem aquela oportunidade de vida dela. E ela vai fazer funcionar. Então ela vai ser muito mais competente do que uma outra que tem várias outras oportunidades. Eu estou falando da pessoa com deficiência porque eu peguei esse recorte aqui, mas pode ser pessoa com outra característica. E isso a gente está falando que está ali no grupo de vieses. E eu concordo lá 100% com o que você falou, mas eu acho que a gente precisa ter um olhar diferente nas empresas, porque as empresas podem se beneficiar disso. Mas a gente precisa entender como é que a gente se beneficia, senão a gente só olha o que é melhor e mais prático para mim. E aí tem a ver com política e tem a ver com viés. Mas, claro, tem cenários e a gente está falando aqui de um número e cada um tem a sua característica e a sua vivência. Eu já levei uns 10 puxados de orelha aqui com o tempo. E eu vou deixar para a gente abrir para falar sobre esses temas e vocês, né, trocarem aqui com os nossos especialistas mais para frente. Perspectiva para 2026 e tal.
Execução data drive, ou seja, como eu falei no início, a galera está pensando em número, tomar decisão estratégica baseada em número, não no achismo que a gente falou. Hoje, com tecnologia, é muito mais fácil a gente chegar nesses números do que já era, mas a gente não vê números por aí à disposição para a gente usar como referência. Aproveitem a pesquisa. A gente tem no ano passado também, está à disposição para todo mundo. A gente tem, a pesquisa tem muita informação, tem um white paper que tem lá o resumão. Esse ano passado a gente fez a mesma coisa. Upskilling e IA generativa, dados, integração, escala, guiada por analytics. Ou seja, a gente precisa melhorar a formação dessa galera para o pessoal, de fato, poder aproveitar as tecnologias que vão impulsionar o desenvolvimento das empresas, a gente percebeu. Liderança mensurável. Falamos disso tudo aqui, né? Ou seja, você ter trilha, mas orientado para a necessidade daquela liderança. Como é que a gente retém essa galera? Deixa eu clicar mais uma vez. O híbrido intencional, também falamos disso bastante. As empresas querem o híbrido, não têm certeza, buscam o híbrido que é mais barato, os funcionários, os colaboradores querem o híbrido, mas por que com rituais? Porque você precisa ter encontros, eventualmente, para a gente manter engajamento. Fortalecer a cultura. Para fortalecer a cultura, produtividade. Ter a opção de bem-estar foi um determinante indicador que a gente percebeu, e o híbrido propicia isso, você não precisa todo dia deslocar, ficar horas ali no trânsito e tal. A interiorização também, que é um grande diferencial, claro que se a gente conseguir mapear aí com mais detalhe, mas a gente já trouxe uns números, discutimos isso bastante, mas interiorização como parte do ecossistema e um movimento aí de diversidade e inclusão, mas com governança, que sem isso a gente não chega em lugar nenhum, né? Olá pessoal, olha, hoje a gente fez a divulgação dos resultados da pesquisa de RH. Eu acho que é um instrumento, tenho certeza que é um instrumento muito importante para as empresas poderem estabelecer suas estratégias, suas políticas, ter sua política de retenção, de contratação, olhar o mercado como ele está, e a gente poder também pautar todas as ações que existem na sociedade como um todo, voltadas para essa importante ocupação na tecnologia, ocupação profissional na tecnologia. E o TI está sempre procurando levar isso para as empresas, né? Levar informação, levar dado concreto para ajudar na tomada de decisão. E a pesquisa de RH em 2025, ela foi um sucesso. A gente basicamente quadruplicou a quantidade, o nosso universo em relação a 2024. E o desafio agora, que eu já botei para a turma aqui, é 2026 continuar nesse crescimento. A gente precisa ainda ter muito mais empresas participando, precisa ter ainda muito mais o interior participando. Quero fazer aqui uma menção muito honrosa a 3X e a Teresópolis, que realmente colocaram aí uma massa crítica participando, e a gente vai poder também fazer um recorte da pesquisa para essas regiões, que eu acho que isso é muito importante, né? Porque a realidade, às vezes a realidade da capital é um pouquinho diferente de outras regiões aqui no estado. Agradeço a quem participou e a quem não participou, que participe em 2026. Você já possui um e-commerce e deseja aumentar seu faturamento? Conheça a Simples Inovação, especialista em evolução de e-commerce, full commerce e gestão de anúncio. Revolucione seu e-commerce e aumente seus resultados. Acesse simplesinovação.com e alavanque as vendas do seu e-commerce. Natal. Época de viver mais esperança, mais alegria, mais abraços. Viver mais juntinho, mais sorrisos, mais amor. E viver mais encontros. O SESC preparou uma programação especial em mais de 40 localidades, com decoração natalina, apresentações culturais e muito mais, para você viver grandes momentos com quem mais gosta. Vem viver o Natal. Vem viver o SESC, a maior marca de bem-estar social do Rio. O Brasil possui uma encantadora produção de vinhos que merece ser descoberta. Pensando nisso, fomos até a Serra Gaúcha com o propósito de explorar novas vinícolas e criar rótulos próprios em edições limitadas, sempre pensando na importante relação preço-qualidade. Convidamos você a se juntar a nós nesta jornada e desfrutar do melhor dos vinhos nacionais. Entregamos em todo o Brasil. Confira nosso site.
Dê flores a quem você ama e ninguém entende mais de flores que o Álvaro e o Alvinho da Camélia. Ligue ou peça pelo zap 999011110. Alvinho da Camélia, dando continuidade ao trabalho do pai, o grande Álvaro da Camélia, Florindo, Rio de Janeiro. Flores, presente que agrada sempre. Ligue ou chame pelo zap 999011110. Visite o nosso site alvinhodacamelia.com.br. Entregamos no Brasil e no exterior. Quem dá flores, colhe sorrisos.